Seja bem-vindo ao nosso canal. Para ajudar esse canal a crescer ainda mais, curta, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. Formas e tamanhos diferentes meio que criam tipos diferentes de estruturas energéticas. Essas estruturas energéticas podem determinar seu estado psicológico e emocional. Portanto, determinadas substâncias podem alterar o ambiente. É um material precioso e você tem que caminhar quilômetros e quilômetros para obter uma quantidade de resina substancial. Ele apenas faz o ambiente ficar mais vivo. Essa pergunta é de Ashley, em Memphis. Namaskaram Sadhguru. Por milhares de anos, o incenso foi usado em quase todas as culturas para invocar deuses, dar suporte à meditação e para propósitos medicinais e de cura. Queimar ervas e resinas faz parte e é uma parte bem importante da história da Índia, bem como da história dos nativos norte-americanos. Você pode, por favor, falar do significado de acender incensos e como o incenso deve ser usado nos tempos modernos? Essa é a razão por que estou meio enfumaçado aqui. E essa pergunta é da Ashley. Incenso normalmente vira cinzas. Sem as cinzas, você sabe, não há incenso. Bem, o significado disso é... Existem certas substâncias que, quando queimam, uma coisa é que há uma fragrância, é claro, que é agradável às narinas. E queimar incenso é para o ambiente, não para você. Porque espaços diferentes, especialmente dentro de casa, em espaços diferentes, existem diferentes tipos de... Uma coisa é o cheiro. Existem também diferentes tipos de estruturas energéticas que vão acontecer. A forma e o tamanho do espaço fará isso. Essa é a razão pela qual se dá tanta atenção à forma e ao tamanho do espaço. Na cultura indiana, presta-se muita atenção à forma e ao tamanho do espaço onde se vive, porque a forma e o tamanho desse espaço, de uma certa maneira, se ele não é bem ventilado, quando eu digo bem ventilado, de ambos os lados com duas paredes abertas, se isso acontece, então parece quase como estar ao ar livre, isso é diferente. A maioria das casas não são feitas desse jeito, porque existem vizinhos, você não pode abrir muitas janelas, muitas aberturas não funcionam, e tem o tempo, tem muitas coisas, certo? E tem um ar-condicionado, pior. Então, formas e tamanhos diferentes meio que criam diferentes tipos de estruturas energéticas. Essas estruturas energéticas podem, se tornarem muito fortes, podem determinar o seu estado psicológico e emocional, que pode tanto ser favorável ou se tornar um obstáculo para quem você quer ser. Portanto, determinadas substâncias, como o sândalo na Índia, tem uma coisa chamada sambrani, que é uma coisa muito poderosa, que é usada até mesmo quando as pessoas estão doentes. A primeira coisa que eles fazem é isso, e hoje se descobriu que também mata certos tipos de bactérias no ar e também nas superfícies. Então, especialmente, se tem uma pessoa doente na casa, sambrani por todo lado. Se querem fazer um evento auspicioso, sambrani por todo lugar. É um certo tipo de resina que escorre de uma árvore. Bem, na busca ao sambrani, você verá que na floresta existem árvores enormes. Pessoas teriam cavado nas árvores porque as árvores parecem sólidas por fora, mas por dentro tem uma cavidade.
Nessa cavidade escorre a resina. Nós não sabemos, pelo menos eu não sei por que razão natural essa resina sai, mas as pessoas vão e a recolhem. É um material precioso e você tem que andar quilômetros e quilômetros para conseguir uma quantidade substancial de resina, porque essas árvores têm que estar maduras. Isso significa que elas devem ter pelo menos entre 30 a 50 anos, do contrário você não consegue. Isso tem um impacto poderoso no ambiente. Não é necessariamente uma fragrância, é um tipo de coisa diferente que purifica o ar, faz com que o ambiente fique mais vivo. Fundamentalmente, quaisquer que sejam as estruturas que existam, ele faz dentro de casa se parecer com o ar livre. Se você queima uma pequena... Você não deve colocar muito, senão você vai espirrar até seu cérebro sair pelo nariz. Apenas um pouco de sambrani na casa vai fazer com que, embora você esteja dentro de casa, a sensação é de estar ao ar livre porque é um espaço não estruturado. Especialmente se acontece uma morte na família. Queima-se sambrani durante 11 ou 12 dias para purificar o ar completamente. Esses são aspectos mais sutis, mas eu estou um pouco apreensivo de falar disso nos Estados Unidos, porque já existe muito dessa coisa New Age, você sabe? Porque na primeira vez que vim a Nashville, alguém em Nashville me disse: Sadhguru, está tendo uma feira espiritual? Eu disse, o quê? Uma feira espiritual? Mesmo na Índia, isso acontece somente uma vez a cada 12 anos? Não, aqui temos uma todo ano. Eu disse, eu quero ver. E eles disseram, ok, vamos lá. E então, de tarde, eles vieram me pegar e disseram, Sadhguru, conseguimos uma vaga para você falar na feira espiritual. Eu disse, ótimo. Pela primeira vez eu estou nos Estados Unidos, eu pensei, feira espiritual? E fui lá. Havia uma tenda enorme e quando entramos, estava tocando música country nas alturas. Obviamente, era um grupo que não encontraria nenhum outro lugar para tocar. Talvez de noite grupos mais conhecidos viessem. De tarde, o palco ficava vazio, qualquer um podia usar o microfone. Então, eles estavam lá martelando. Eu disse, ok, uma feira espiritual, mas tudo bem, música é apenas uma coisa cultural, deixem-eu me concentrar na feira espiritual. Eu entrei. Alguém estava vendendo um sabonete espiritual. Eu disse, uau! Outra pessoa estava vendendo uma pedra espiritual, um seixo de algum lugar, que era espiritual. E dessa maneira, raízes, ervas, isso e aquilo, eu não sei se tinha escova de dente. Aí eu pensei, é igual a um shandy indiano. Você sabe, nos vilarejos indianos há um shandy. Uma feira aos domingos, ou às quartas, ou às segundas, dessa forma. Tem todo tipo de coisas exóticas sendo vendidas. Há uma raiz, apenas esse tanto. Ela é torta assim, não pode ser reta, você sabe, deve ser. Eu não consigo fazer isso com o meu dedo. Então, se você pegar ela, essa é uma raiz que pode fazer você ficar invisível. Você deve amassá-la junto com o osso da mandíbula esquerda de uma baleia fêmea. E a baleia deve estar viva. Isso significa que você tem que nadar até dentro dela, cortar um pedaço do osso e sair, e junto, se você amassá-la junto com alguma outra coisa, e tem um mantra, você faz isso e essa pasta, se você colocá-la no céu da boca, você vai ficar invisível. Na verdade, se você entrar dentro da boca de uma baleia, você vai ficar invisível. Continuando. Aí eu vi, é igual a um shandy indiano. Lá eles também vendem todo tipo de incensos exóticos.
Incenso tem um certo impacto, mas não exagere. Não ache que ele vai determinar a sua natureza espiritual. Ele pode mudar o ambiente um pouco. Não deve ser superestimado. Ele tem um certo impacto. Pode-se usá-lo de maneira sensata, mas nos dias de hoje ele é feito com produtos químicos. É melhor não usar essas coisas. É muito importante antes. Você tem produtos químicos o suficiente na rua, na indústria, no andar da empresa em que você pode estar trabalhando por toda parte. Existem muitos produtos químicos flutuando por aí. Pelo menos dentro da sua casa, não acenda incenso com produtos químicos, porque eu acho que isso é quase 70% ou 80% do que está disponível no mercado, é feito com produtos químicos. Você tem que checar isso antes de acendê-lo. É muito importante porque dentro de ambientes fechados, se você queimar produtos químicos, bem, o impacto negativo disso é muito grande. Então, o incenso deve ser feito de resina natural e certos óleos, óleos essenciais e coisas que podem fazer a diferença. Uma pequena diferença. Se você precisa desse tipo de diferença, isso ajuda, com certeza. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o mesmo com seus amigos ou familiares, ou com quem precisar ouvir essa palavra. Seja bem-vindo ao nosso canal. Para ajudar esse canal a crescer ainda mais, curta, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. Em muitas tradições espirituais, sempre o Sangha, ou a associação, ou estar em um tipo certo de companhia, sempre foi uma parte muito importante no crescimento de uma pessoa, porque existem pouquíssimos seres humanos, só uma pequena porcentagem deles, que, não importa onde estejam, eles permanecerão no caminho. Todos os outros seres humanos precisam de apoio. Se eles não estiverem em boa companhia, há uma chance muito pequena de fazerem as coisas certas. Infelizmente, essa é a realidade. Não é necessariamente uma desgraça, porque o que isso significa é que eles estão abertos a influências. É responsabilidade do tecido social criar a atmosfera certa para que cada indivíduo cresça na direção do que é belo para o indivíduo e para todos ao seu redor. Mas nem sempre, ou raramente, as sociedades conduzem essa responsabilidade no sentido certo, porque as sociedades não são permitidas. As sociedades não são permitidas a passarem por uma metamorfose, dependendo de qual for a influência, é naquela direção que ela crescerá. Eu não sei, ainda não quero acreditar nisso. Eles estão me dizendo que mais de 80% do conteúdo na internet é pornografia. Eu ainda não quero acreditar que isso seja possível. Mas as pessoas que estão bem informadas me dizem, Sadhguru, é isso mesmo?
Este é um mundo doente? 80% é um mundo doente, não é um mundo saudável. Então, estar sob o tipo certo de influência, uma influência que estimule você na direção da sua verdade suprema, uma influência que lhe dê a coragem e a força necessárias para caminhar o caminho da integridade. Porque com um senso de integridade frágil, ninguém nunca será espiritual. E isso deve ser entendido, que para coisas ruins atingirem você, elas não precisam necessariamente ser direcionadas para você. Se você por acaso estiver no tipo errado de ambiente, coisas negativas podem lhe atingir. Isso me recorda 2 terroristas estavam preparando cartas bombas que vão pelo correio. Depois de terem feito algumas, um perguntou ao outro: você colocou o suficiente? Você acha que estamos colocando explosivo suficiente nos envelopes? O outro respondeu: por que você não abre um e vê? Ele disse: isso vai explodir se eu abrir. O outro disse: seu tolo, não está endereçado para você. Não precisa estar endereçado para você. Você abre a caixa errada, ela vai explodir na sua cara. É assim no mundo, é assim dentro de você. Existem muitas caixas na sua cabeça. Se você abrir a caixa errada, minhocas vão sair rastejando. Se você abrir outra caixa, perfume sairá dela. Você já percebeu isso? Você já percebeu isso dentro de você? Se você abrir uma certa parte da sua mente, sairá sujeira. Se você abrir outra parte da sua mente, sairá perfume. Você não percebeu? Estar consciente o suficiente. Estar na companhia certa, de modo que a sujeira não será tolerada, de tal forma que você deixe sair o perfume de dentro de você e não a sujeira, é uma parte importante do crescimento de uma pessoa. Porque você não precisa sair procurando sujeira na sarjeta. Tem o suficiente na sua cabeça, não tem? É só que há lixo suficiente em todos os lugares. Tem bastante lixo no ashram também, com tantas pessoas morando. Tenho certeza de que tem bastante sujeira. Mas nós nos sentamos aqui com uma brisa fresca e perfume. Não vamos nos sentar lá onde há sujeira. É a mesma coisa dentro de você, dentro da geografia do seu corpo, há sujeira e perfume. Qual deles você vai expor para si mesmo e todos ao seu redor? Essa é uma grande questão. É necessário um certo nível de tomada de consciência e uma certa companhia. É esse o significado do satsang, estar na companhia da verdade. É muito importante. Se você andar pelo ashram, pela geografia do ashram, devem existir pelo menos 8 ou 10 fossas com muita sujeira, são chamadas de fossas sépticas, cheias de material séptico. Se você for se sentar lá todos os dias, claro que você chegará à conclusão de que o Isha Yoga Center é o lugar mais sujo do planeta. Se você cair nelas, o Isha Yoga será a experiência mais horrível da sua vida.
Mas você não deveria cair naquele poço, você deveria cair nesse poço. Mas você entendeu errado a geografia, porque você tem uma história errada. O seu karma é a sua história, não é? Shankaran Pillai decidiu que viraria ladrão, porque nenhum dos seus negócios estava dando certo, ninguém lhe dava um emprego, então ele decidiu que iria roubar alguém. Por isso ele arranjou uma arma de fogo artesanal. Tarde da noite ele entrou numa loja de conveniência, apontou a arma para o atendente que estava lá e disse: "Passa o dinheiro, ou você vai virar geografia." O atendente falou: "Bem, você quis dizer história, não é? Cale-se, não tente mudar de assunto." Não, não estamos falando de assuntos diferentes. Existe apenas um assunto, que é você. Mas você pode cair nesse poço ou naquele poço. Essa será a sua experiência de vida. Então, cair no lugar certo exige um certo talento. Você tem que evoluir para isso, você tem que amadurecer a esse ponto. Você sempre saberá como estar no lugar certo. De certa forma, satsang significa apenas isso, comunhão com a verdade, ou que você está construindo um relacionamento com a verdade. Se você está na companhia da verdade, sua interioridade é agradável. Se sua interioridade é agradável, naturalmente coisas agradáveis virão em sua direção. E você também terá a tendência de se mover na direção de coisas agradáveis. Se você tornar sua interioridade desagradável, você atrairá coisas desagradáveis e você também se moverá na direção de coisas desagradáveis. No ashram, quando você tem depressão, aonde você vai se sentar? Mas não nade na fossa séptica porque você está de mau humor. Mas normalmente essa é a tendência. Quando você está de mau humor, você procurará 5 outras pessoas que estejam de mau humor. Não, não. Quando você está de mau humor, você deve buscar 5 pessoas que estejam de bom humor, não é? Não, não, mas isso não é assim. Quando você se sente triste, você procurará 5 outras pessoas que estejam do mesmo jeito, não é? Isso é como ir nadar na fossa séptica porque você está deprimido. É o jeito errado de lidar com a vida, só isso. Eu não estou dizendo que você não deveria fazer isso. Só que isso não é a seu favor, apenas isso. É só que você se tornou tão autossuficiente que você não precisa mais de nenhum inimigo na sua vida. Isso é muita autossuficiência. Portanto, o processo espiritual é outra coisa. Manter a limpeza fisiológica e a limpeza psicológica é a primeira coisa. Do contrário, a espiritualidade será uma batalha. Não será, você sabe, perfume de jasmim na brisa da primavera, não. Será uma tarefa árdua, uma batalha, o tempo todo uma batalha. Muitas pessoas vivenciam suas vidas, particularmente sua vida espiritual, como uma batalha, porque elas não mantêm uma disciplina fundamental sobre a geografia de seus corpos e a geografia de seus espaços psicológicos. Se essas duas coisas não forem gerenciadas, tudo será uma batalha. Agora mesmo, você afirma ser espiritual, então isso também será uma batalha. Esse é o único jeito que a vida pode ser. Portanto, satsang significa fazer amizade com a verdade. A verdade é sua amiga, não a falsidade. Você começa no nível de verdade que você conhece. Você não tem que começar na verdade suprema, você não pode. Seja como for que você entenda a verdade, comece com isso. Você compreende a verdade como se fosse, digamos, falar a verdade. Por favor, comece com isso. Você tem a compreensão de que a verdade
é ser gentil com tudo ao seu redor. Comece com isso. Não importa onde você comece, seja qual for a maneira que você compreenda a verdade, comece com ela e veja como dar um passo a cada dia. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o mesmo com seus amigos ou familiares, ou com quem precisar ouvir essa palavra. Seja bem-vindo ao nosso canal. Para ajudar esse canal a crescer ainda mais, curta, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. Agora eu quero que você observe. Isso está acontecendo uma vez a cada 3 meses? Está acontecendo uma vez a cada 9 meses? É tão estranho que até mesmo situações físicas acontecem exatamente da mesma maneira, dependendo de quão inconsciente você está, quão desestabilizado você está, você se torna acessível a esses ciclos. O processo espiritual está lhe dizendo como você pode se afastar desses ciclos. O mesmo padrão de coisas continua acontecendo com o passar do tempo. O mesmo tipo de emoção, a situação pela qual passamos é a mesma. Como sair desses padrões na vida? Então, é bom que você pelo menos notou que os mesmos padrões estão acontecendo, se repetindo. A maioria das pessoas nem percebem isso. Elas continuam repetindo os mesmos ciclos em cenários diferentes e acham que estão bem. O bom com você é que pelo menos você está notando isso. O cenário pode mudar. O cenário da vida mudará de qualquer maneira. Da última vez que alguma bobagem aconteceu com você, você estava na escola. Quando aconteceu novamente, você estava na faculdade, então o cenário era diferente. Na vez seguinte, você estava trabalhando. Na vez seguinte, você estava casado. Mas as mesmas coisas estão acontecendo se você observar a sua vida atentamente. Suponha que você vá para Coimbatore. Do Ishi Yoga Center, você viu do lado de fora Semedo. E você estava dirigindo feliz em direção a Coimbatore, de novo chegou em Irutupalam. Ah, de novo Irutupalam, tudo bem, má sorte. E de novo você continua dirigindo, passa um tempo, de novo chega em Irutupalam. Ah, sei lá. Você sabe, coincidência? De novo chega em Irutupalam. Você deve saber que você está em Irutu. Se por 4 vezes a mesma cidade passa no caminho para Coimbatore, isso significa que você está andando em círculos. Isso significa que você não está indo a lugar algum, não é? Se você estiver vendo a vida humana apenas enquanto corpo, sim, o corpo está indo para algum lugar, nós sabemos para onde. Você sabe para onde seu corpo está indo? Para onde seu corpo está indo? Para o túmulo. Quer seja lua cheia ou lua nova, quer seja noite ou dia, o corpo está indo. Veja, 10 segundos mais perto do túmulo, 20 segundos agora. Enquanto eu estou falando, fisicamente você está se aproximando do túmulo. Isso é tudo que está acontecendo. Se você existir aqui como uma entidade física, é só isso que está acontecendo. E se você existe aqui apenas como uma entidade física, lentamente você verá que a vida será uma brincadeira, depois ela se torna prazer, depois se torna tantas coisas, depois todas as articulações doem e depois fica aterrorizada, porque ela está chegando ao fim. A vida física, ela é uma progressão. Você não precisa passar por isso para saber. Você tem inteligência suficiente para sentar aqui e ver. Mas a nossa sorte é que nós não somos apenas físicos, temos outras dimensões em nós. Em termos de seu estado mental, ele pode continuar crescendo ou ele pode seguir em círculos. Em termos de seu estado emocional, ele pode continuar crescendo ou pode seguir em ciclos. Outras dimensões, das quais você pode não estar ciente ainda, mas mesmo nelas, você pode seguir em ciclos ou pode ir a algum lugar. Agora, quando você disse, eu notei que minha vida está acontecendo em ciclos, você está essencialmente falando sobre as situações ao seu redor.
Mais do que isso, você está falando sobre seus próprios estados mentais e emocionais passando pelos mesmos ciclos. Algumas mulheres, com todo respeito estou dizendo isso, algumas mulheres podem observar isso melhor do que os homens, porque seus ciclos mentais e emocionais são mais curtos. Todo mês, em uma certa época do mês, pelo menos muitas delas, passam por um certo nível de estados mentais e emocionais que são repetitivos, porque todo mês isso se repete, elas sabem claramente o que está acontecendo por causa disso. Por causa de uma certa situação fisiológica, isso está criando uma certa situação psicológica. É algo que elas podem claramente notar. Mas, infelizmente, você não tem ciclos menstruais. Eu estou dizendo infelizmente, porque se você tivesse um alerta tão forte, você não deixaria de perceber. Já que seus ciclos são de uma forma diferente, você pode fechar seus olhos para isso. Você pode passar pela vida da mesma maneira, sem notar isso. As mulheres são abençoadas porque elas não podem deixar de notar. Elas conseguem perceber que isso está acontecendo com elas. Os homens têm que estar muito mais atentos, precisam trabalhar muito mais, porque senão você pensará que está indo para algum lugar, mas em todas as vezes você está indo para Irutupalam, 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 pensando que está indo a algum lugar. Fisiologicamente, há um forte alerta no corpo feminino. O forte alerta que está presente no corpo feminino não é uma maldição, é uma bênção se você souber como usar isso, porque toda situação volátil, toda situação desestabilizada é uma possibilidade de mudança. Quando existe um processo definido, você não pode mudar as coisas tão facilmente. Quando existe uma desestabilização periódica do sistema, existe uma grande possibilidade de mudança. Mas, enfim, se você está passando por ciclos, tudo neste sistema é cíclico, não é? A Terra está girando em ciclos, a Lua está girando em ciclos, tudo é cíclico. Se você não se posicionar com um certo nível de atenção, um certo nível de determinação e um senso de ir a algum lugar, você naturalmente se tornará parte dos ciclos. Existem vários tipos de ciclos acontecendo. O ciclo mais longo que está acontecendo aqui é de 144 anos. Uma vez a cada 144 anos, certas coisas acontecem no sistema solar, para as quais temos, em 144 anos, nós temos um Kumbh Mela. Nós tivemos a sorte de testemunhar isso em nossas vidas. O próximo ciclo é de 12 anos e 3 meses, que todos nós veremos. Os outros são bem mais curtos. Existem ciclos de 3 anos, ciclos de 18 meses, 16 meses, existem outros tipos de ciclos, todos esses ciclos. Dependendo de quão inconsciente você está, quão desestabilizado você está, quão desfocado você está, você se torna acessível a esses ciclos. Se você estiver completamente disperso, você se torna acessível ao ciclo menor. Se você estiver um pouco focado, você se torna acessível aos ciclos mais longos. Mas todo mundo está sujeito a esses ciclos. Esses ciclos podem significar uma amarra, ou esses ciclos também podem significar transcendência, que de um ciclo de vida a outro, você transcende ou você repete o mesmo ciclo. Isso depende de quem você é. Para as possibilidades de como você pode escapar desses ciclos. Se você vive de acordo com os ciclos, estando consciente dos ciclos, sua vida terá certa equanimidade, certo nível de sucesso, certo nível de bem-estar, certo nível de prosperidade. Se você quebrar o ciclo, se você estiver constantemente procurando como se libertar do ciclo, você está procurando por sua libertação. Você está buscando apenas bem-estar ou está em busca da libertação? Essa é a questão. Você deve viver de acordo com isso. Então, agora mesmo, se sua vida está andando em ciclos, repetitividade, que você está repetidamente indo para Irutupalam, você entende que não vai chegar a lugar algum assim? É hora de mudar o padrão. Agora eu quero que você observe. Isso está acontecendo mensalmente? Tenho certeza que para você não é mensal?
Está acontecendo uma vez a cada 3 meses? Está acontecendo uma vez a cada 9 meses? Isso está acontecendo uma vez a cada 16 a 18 meses? Isso está acontecendo uma vez a cada 3 a 3 anos e 3 meses? Isso está acontecendo uma vez a cada 12 anos. Eu quero que você perceba isso. Agora, não comece a imaginar todo tipo de coisas, mas está acontecendo, você entende? Está simplesmente acontecendo, quer você seja capaz de perceber isso ou não, está acontecendo. Não está acontecendo apenas com suas situações mentais e emocionais. Se você estiver consciente, até as situações físicas à sua volta se repetirão. É tão estranho que até mesmo situações físicas acontecem exatamente da mesma maneira. Se estiver se manifestando a cada 3 meses, podemos estender para 9 meses. Se estiver se manifestando a cada 9 meses, podemos estender para 18 meses. 18 meses podemos estender para 3 anos, podemos estender para 12 anos. Ou podemos estender para 144 anos. Ou, acima de tudo, em vez de tentar se esquivar desses ciclos, podemos conduzir esses ciclos. Eu tenho conduzido meus ciclos. Cada vez que chega, minha vida muda. E ela vai mudar drasticamente nos próximos 4 a 6 meses. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o mesmo com seus amigos ou familiares, ou com quem precisar ouvir essa palavra. Seja bem-vindo ao nosso canal. Para ajudar esse canal a crescer ainda mais, curta, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. Veja, esta é a natureza de um ser humano. Seja do que for que você esteja desprovido, você acha que esta é a coisa mais importante? Aquilo que você não tem, naquele momento, parece que aquilo é a coisa mais importante. Se você não comeu por 2 dias, comida será Deus, sim ou não? Não? Sim. Se você não está entendendo isso, feche sua boca, prenda seu nariz assim por 2 minutos. Você pedirá por ar ou por Deus? Ar. Deus vem e diz, você quer a mim ou ar? Você dirá que se dane, eu quero respirar. Porque seja o que for que naquele momento esteja lhe faltando, aquilo se torna, assume se amplia de tal forma que bloqueia tudo. Ou, em outras palavras, quando você está em qualquer estado de compulsão, você não vê nada do jeito que é. Aquilo torna-se exagerado. Se sua bexiga está cheia, 1 minuto. Eu estou falando sobre iluminação. A sua bexiga está muito cheia. Você está interessado? Eu não quero nenhuma iluminação. Neste momento, ir ao banheiro parece a libertação suprema. Sim ou não? Então, seja o que for, quando você está em um estado de compulsão, você não vê nada do jeito que é. A vida vai ficar distorcida para fazer você pensar que é isso, naquele momento. Portanto, dessa forma, a vida humana passa de um estado de compulsão para o outro, sem nunca lhe permitir aquele pouquinho de espaço através do qual você poderia enxergar as coisas como elas são. Se você nem sequer vê a vida como ela é, você conseguiria lidar com ela da maneira que ela precisa ser tratada? Isso não acontece, não é? Se você não vê as coisas como elas são, você nunca conseguirá lidar com elas da maneira que elas precisam ser tratadas. Por causa disso, de muitas maneiras, vidas humanas individuais e sociedades inteiras se tornaram uma humanidade distorcida. Quando digo distorcida, é normal.
Quero dizer, normal. Eu estava conversando com umas crianças de 14, 15 anos em uma escola. E eu não conseguia acreditar que eu estava falando com cerca de 11, 12 deles, meninos e meninas. Quando algo veio à tona e eu estava perguntando o que eles fariam em seguida, porque eles estavam no segundo ano do ensino médio ou algo assim, eles só estavam falando sobre encontrar um emprego e ganhar a vida. Eu não podia acreditar naquilo porque durante toda a minha vida eu nunca pensei sobre como me sustentar. O meu querido pai costumava quebrar a cabeça. Este menino não tem medo no seu coração, o que vai acontecer com ele, o que vai acontecer com ele. Eu disse, não ter medo é um problema? Eu pensei que o medo fosse um problema. Eu nunca pensei que não ter medo fosse um problema. Então, de acordo com os preceitos do divino, eu deveria me tornar um médico porque meu pai é médico. Aos 10 anos eu disse a ele, não, isso é uma coisa que eu não vou ser médico. Mas todos os dias tinha alguém tentando me convencer, você deve se tornar um médico, você deve se tornar um médico, você sabe, família indiana. Você tem que se tornar um médico, se você não... É claro, agora todos eles mudaram para software. Eu estava em Chicago há apenas você sabe, 8 dias. Faz 2 dias que eu cheguei na Índia. Então, há uma semana, 8 dias atrás, eu estava em Chicago. E um indiano veio e eu perguntei, o que você está fazendo? O que mais poderia ser, Sadhguru? Isso significa que ele é um engenheiro de software. Houve um tempo em que, se você dissesse o que mais poderia ser, você era um médico. Agora, se você disser o que mais poderia ser, significa que você é um engenheiro de software. Não é porque eles se interessam fenomenalmente pela fisiologia humana que eles se tornaram médicos. Não é porque eles são... Tem uma coisa com eletrônica. Eles se tornaram engenheiros de software apenas para ganhar a vida. Isso não é importante. Não estou dizendo que não seja importante, tudo o que estou dizendo é... Mesmo uma formiga, que tem 1/1000º do seu cérebro, é capaz de se sustentar. Qual é o seu problema com um cérebro tão grande? Eu estou dizendo isso porque essa ideia terrivelmente limitadora foi imposta aos nossos jovens, de que você deve ganhar a vida e isso é o que mais importa. Com esse grande cérebro, ganhar a vida é realmente um problema neste planeta? Eu sei que todos foram condicionados a acreditar nisso. Não é assim, eu estou lhe dizendo. Não é assim. Ganhar a vida é uma coisa insignificante para a consciência humana. Mas, infelizmente, a humanidade inteira está investindo todas as suas energias e inteligência apenas para ganhar a vida. Se essa única coisa não mudar no mundo, que... Não estou dizendo que você não deva, tudo o que eu estou dizendo é que não é preciso ocupar a totalidade da consciência humana para o sustento da vida. Se você colocar um dedo mindinho para trabalhar, ele vai ganhar a vida. Ele é capaz disso. Todo gênio humano foi sufocado até a morte, simplesmente porque todo mundo está pensando em como ganhar a vida, sabe? No momento em que eles conseguem ganhar a vida, eles vão se sentar e se tornar obesos. Você precisa ver, o que eu posso fazer com esta vida, não é? Sim. Você precisa ver, qual é a melhor coisa que eu posso fazer com esta vida? Porque um dia você vai cair morto, você sabia?
Você sabe que você vai cair morto um dia? Então, antes de você morrer, qualquer que seja a possibilidade máxima para esta vida deve acontecer, não é? Eu ganho meu sustento, eu ganho meu sustento. Isso é um grande orgulho. Como é que você não vê que cada inseto, cada minhoca, cada pássaro, cada animal, cada criatura neste planeta está ganhando seu sustento? O que é tão... Do que você tanto se orgulha sobre eu ganho meu próprio sustento? Todo mundo está ganhando seu próprio sustento, não é? Apenas os seres humanos estão fazendo disso um grande problema. Um problema grande demais. Quando eu olho para isso, como a inteligência humana foi sacrificada no altar do ganha-pão, é inacreditável. Quantas coisas os seres humanos poderiam ter feito? Quantas coisas incríveis eles poderiam ter feito? Mas, em vez disso, eles estão ganhando a vida. Então é muito, muito importante. Eu estava pensando que deveríamos começar uma onda, especialmente em escolas e faculdades, em que ganhar a vida não é uma coisa muito pequena. Isso não é o primordial em sua vida. Com um dedo mindinho, você pode ganhar a vida. Com este grande cérebro. Se uma formiga pode ganhar a vida dela, este cérebro grande, ele deveria ter dificuldade para ganhar a vida? Isso se tornou um problema, porque você quer ser igual a outra pessoa. Não é? Você quer ser igual a outra pessoa. Isso o escraviza. E uma vez que você está neste atordoamento, nada mais é possível. Isso apenas o mantém indo, indo e indo sem fim. Agora, essa possibilidade dessa coisa simples chamada yoga em torno do Sol, o que é? Movido a diesel? Você acha que um grande motor a diesel estava impulsionando? Se fosse assim, o barulho desse motor teria nos matado. Apenas a perfeição da geometria o mantém indo e indo e indo, não é? Você já viu aquelas máquinas de movimento perpétuo? Você já viu aquelas pequenas? Se você só fizer assim, ela vai funcionar por anos a fio? Então, é apenas isso. É uma perfeição da geometria que o mantém indo e indo e indo. Todo o universo é geometricamente perfeito. Por isso ele permanece lá. Caso contrário, não permaneceria. E se você aprender a manter o seu corpo de uma certa maneira, se a geometria do seu corpo estiver alinhada com a geometria do resto da criação, de repente você descobrirá que existe um relacionamento, uma conexão que irá permitir que você pode baixar o cosmos inteiro neste aqui. Isso não é uma coisa pequena. Se você viver desta maneira, você é apenas um pedaço de carne e osso. Se você simplesmente mantê-lo corretamente, de repente ele será outra coisa. Provavelmente hoje em dia, você não tem mais essa experiência. Porque vocês todos têm Tata Sky, DishNet e todas essas coisas. Mas suponha que você tivesse uma televisão em sua casa nos anos 80, quando o Doordarshan veio. Você está assistindo a sua partida de cricket favorita, de repente sua televisão faz bup, bup, bup. Então você sobe no terraço e lá tem uma estrutura de alumínio. Se você fizer assim, não aparece nada. Se você fizer assim, não aparece nada. Você acaba de colocar no lugar certo. Ah, o mundo se derrama em sua sala de estar. É exatamente assim. Se você aprender a simplesmente mantê-lo corretamente, todo o cosmos se derramará em você. Então, isso é engenhar a si mesmo. Não significa engenhar-se para respirar um pouco melhor, para ser um pouco mais saudável. Não. É sobre perceber todo o potencial do que significa ser humano. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o mesmo com seus amigos ou familiares.
ou com quem precisar ouvir essa palavra. Seja bem-vindo ao nosso canal. Para ajudar esse canal a crescer ainda mais, curta, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. Especialmente para as crianças. Isso não só lhes dá um equilíbrio melhor, como também as ajuda a desenvolver suas capacidades cerebrais. As terminações nervosas dos pés são sensíveis e, à medida que entram em contato com o chão, a criança desenvolve uma melhor compreensão de seu ambiente e também experiencia uma consciência melhor do corpo. Andar descalço tem sido associado a uma melhor agilidade, músculos nas pernas mais fortes e um menor risco de lesão. Estar em contato com a Terra tem muitos outros aspectos. No ashram, eu sempre disse às pessoas, não importa qual o trabalho que você esteja fazendo, pelo menos 1 hora por dia, você deve enfiar os seus dedos na terra. Se você fizer alguma coisa no jardim, em algum lugar, suas mãos devem ficar cheias de lama. Isso vai construir uma memória física natural em você, uma memória corporal em você de que você é mortal. Todos os dias, se você enfiar suas mãos na terra, você construirá isso constantemente. O seu corpo saberá que ele não é permanente, porque o corpo tem uma memória própria. Essa memória corporal é muito mais significativa do que a memória mental. Neste momento, a memória que o seu corpo carrega está governando você muito mais do que as memórias da sua mente. Fisiologicamente, num nível celular, num nível elementar, você está constantemente sendo lembrado de que é mortal se você fica perto da Terra. Veja, a lembrança de sua mortalidade é o principal elemento-chave no seu processo espiritual. Por que você desejaria conhecer algo para além do corpo? Apenas porque você sabe que ele vai acabar um dia, não é? Suponha que esse corpo fosse imortal. Quem diabos iria se sentar e meditar? Quem diabos iria querer saber qualquer coisa além dele, se este aqui fosse imortal por si só, não é? Porque, em algum lugar, mesmo que você não esteja conscientemente atento, em algum lugar, lá no fundo, você sabe que seu prazo de validade está correndo. O prazo de validade está correndo, você está tentando prorrogá-lo um pouco, mas você sabe que tem um prazo de validade. É por causa disso a ânsia de saber. Então, os fundamentos do processo espiritual estão na sua mortalidade. Se você se lembrar da sua mortalidade, naturalmente você vai querer saber. Existem várias práticas na Índia sobre como se conectar com a Terra experiencialmente. Muitas práticas. Apenas se sentando com as pernas cruzadas no chão, o corpo de alguma forma experiencialmente se lembra. Há um lembrete para o corpo que é, isso é apenas isso. No momento em que fica em contato com a Terra, ele sabe, é isso. Aqueles que têm corpos muito instáveis, ou seja, que tendem a adoecer muito facilmente, você sabe constantemente esse tipo de coisa. Se você simplesmente sair da cama e dormir no chão, você verá que isso fará uma grande diferença. Apenas isso. Apenas pode estar a uns 50 centímetros de onde você está. Apenas fique 50 centímetros mais perto. Você vai ver que isso fará uma grande diferença em termos de reorganização do sistema. Eu diria que 80% de sua saúde depende disso, do quanto você está em sintonia com a Terra. 80%. 80% das suas doenças crônicas podem simplesmente desaparecer, simplesmente porque você meio que encontrou uma pequena relação com a Terra, na qual você está andando e se sentando agora mesmo. Uma prática simples que todos vocês podem começar é o Bhuta Shuddhi, se tiverem tempo e o foco necessário para fazê-lo. Bhuta Shuddhi significa, você sabe, Bhuta significa Panchabhutas, ou os 5 elementos. Shuddhi significa limpá-los, quer seja o corpo físico ou o corpo maior da própria criação. Essencialmente, ele é criado pelos 5 elementos de terra, água, fogo, ar e espaço. O que você chama de eu mesmo é apenas uma miscelânea destes 5 elementos. Se você souber como organizar esses 5 elementos adequadamente, se você souber,
como manter esses 5 elementos dentro de si mesmo, então não há nada mais na vida, em termos de saúde, bem-estar, percepção, conhecimento, todas as coisas, iluminação, tudo é tratado se você apenas souber como manter esses 5 elementos adequadamente. Esse jogo elementar acontece de uma maneira diferente quando o corpo está em contato com a Terra. Toda vez que eu ouço isso, particularmente quando estou nos Estados Unidos, eu ainda não consigo me conformar. Pessoas chamando terra de sujeira. Talvez seja só mais uma palavra, mas na nossa mente sujeira significa... O que é sujeira para você? Lixo, não é mesmo? Sujeira é lixo. Sim ou não? Mesmo nos Estados Unidos, sujeira é lixo, não? O que é? Algo que você não quer. Sim. É lixo? Isso é o que é o lixo? Algo que você não quer? Mas o solo, aqui nós o chamamos de Taimana, Mãe Terra. Por que nós não reverenciamos todas aquelas coisas que fazem nossa vida, que sustentam nossa vida em todos os momentos? Se você apenas as tratar de forma diferente, subitamente elas se comportam diferentemente dentro de você. Se você não beber água por 3 dias, mesmo que Deus apareça, você só pedirá água. Se taparmos o seu nariz por 3 minutos, você não vai querer Deus, você vai querer respirar ar fresco, não é? Uma coisa simples que todos podem fazer é o ar que respiram, a água que bebem, a comida que comem e a terra sobre a qual caminham e o espaço que nos segura. 5 vezes por dia, digamos. Se você está muito preocupado, pelo menos 3 vezes por dia, conscientemente, apenas traga um certo senso de reverência. Isso é algo muito comum. Lhe falaram sobre Matru Prema, Pitru Prema, isso e aquilo. Prithvi Prema, ou seja, o amor pelo planeta no qual você está andando, porque ele não é diferente de você. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o mesmo com seus amigos ou familiares, ou com quem precisar ouvir essa palavra. Seja bem-vindo ao nosso canal. Para ajudar esse canal a crescer ainda mais, curta, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. Sim e não, no sentido de que não é a sexualidade que a limita, mas a excessiva identificação com o físico que a limita. Então, não é a sexualidade em si que se torna uma barreira, mas o apego ao físico que ela cria, que definitivamente se torna a barreira. Essa pergunta vem de certa quantia de fragmentos, as fofocas que você ouviu sobre como você poderia assimilar seu próprio sêmen e elevá-lo para a sua possibilidade mais alta. Sim, é verdade. Ao mesmo tempo, não é por causa da abstinência que alguém consegue isso, é por internalizar suas energias que você consegue isso. Não é simplesmente que alguém está se abstendo de sexo e, de repente, suas energias estão todas organizadas e estão se elevando. Isso não é verdade. Se as suas energias se organizam e começam a se elevar, a necessidade da sexualidade pode evaporar para você, mas isso não o deixa incapaz. Isso não deixa você impotente, mas a necessidade desaparece. Não é mais uma coisa compulsiva. E não é apenas isso. Toda a compulsão desaparece. Essencialmente, a maior parte da sexualidade que está acontecendo no planeta está acontecendo por causa de uma certa compulsividade, não é? É um impulso compulsivo. Quando você se torna consciente, quando toda a compulsão desaparece, isso também desaparece. Isso é porque as pessoas são tão orientadas pelo corpo, elas estão sempre pensando em espiritualidade versus sexualidade.
Elas não estão conectadas. Elas não estão conectadas. Uma é do corpo, a outra é de uma dimensão diferente. É simplesmente porque as pessoas são tão... Porque as religiões do mundo, as escolas morais e as escolas éticas sempre se expressaram contra isso. Isso se tornou um problema tão grande na mente das pessoas. Elas pensam que a única maneira de conhecer algo além é ficar longe disso. Porque em algum lugar você não é capaz de aceitar a simples biologia do ser humano. É uma tragédia que você não possa aceitar essa simples biologia. Ou você tem que celebrá-la, ou você tem que suprimi-la. Nenhuma delas é necessária. Você pode olhar para isso pela limitação que é e pela possibilidade que é. Então, se, por causa da impureza do sexo, sua espiritualidade será perturbada, eu quero que você saiba que seu próprio nascimento é impuro. Quando você vem de um nascimento tão impuro, qual é a possibilidade para você? Não há possibilidade para você. Só se você caiu de algum outro lugar, se a cegonha o entregou, existe alguma possibilidade de você se tornar espiritual? Se sua mãe teve um parto normal, você não tem possibilidade. Uma menina de 6 anos chegou em casa da escola um dia e perguntou: mamãe, como foi que eu nasci? A mãe ficou constrangida. Ela disse: uma cegonha te entregou. Ela disse: tudo bem. Ela anotou. Mamãe, como você nasceu? Uma cegonha me entregou também. Mamãe, como a vovó nasceu? Uma cegonha também a deixou. Então a menina ficou séria e ela se sentou e começou a escrever algo em sua lição de casa. Então a mãe se sentiu desconfortável, ela terminou de cozinhar e então a garota terminou sua lição de casa e deixou o livro lá. Então a mãe foi ler. A lição era sobre a árvore da família. Então a garota tinha escrito: por 3 gerações na minha família, ninguém teve um nascimento natural. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o mesmo com seus amigos ou familiares, ou com quem precisar ouvir essa palavra. Seja bem-vindo ao nosso canal. Para ajudar esse canal a crescer ainda mais, curta, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. Então, cada vida é única em sua própria maneira e tem seu próprio lugar. A única coisa que a vida tem que fazer é encontrar o sustento necessário para conseguir crescimento máximo. Se você se tornar um ser completo, e isso é tudo que você pode fazer, caso contrário, você se tornará pretensioso. Então, o problema é, uma vez que você se guia pelo seu intelecto, essas duas coisas estão muito conectadas. Uma vez que você se guia pelo seu intelecto, você terá muita informação, mas você não saberá de nada. Isso é a educação moderna. Você tem muita informação com você, todo mundo está tagarelando. Em um jantar festivo, você pode ver as pessoas dizendo a distância exata entre o planeta Terra e Marte e tudo mais. Mas qual é a relevância disso? É simplesmente que você pode coletar informação dessa maneira. Quando você tem informação, você tem uma falsa sensação de que sabe tudo, mas você não sabe nada. Talvez ter informação pode lhe ajudar no mercado financeiro, mas na vida, o que é necessário não é informação, o que é necessário é a profundidade de aquisição que você tem na vida. Você precisa de tração na vida, experienciar a vida. Você não pode conhecer ela. Se você lê um livro e pensa que conhece a vida, ou você descobriu alguma coisa em sua cabeça e você acha que conhece aquilo, não. Você tem que experienciar isso. A profundidade da sua experiência é o que faz disso vida. Então, se você se guia pelo intelecto, a imitação é um processo natural e é assim que surgem os modelos a serem seguidos. Posso contar uma história? Por favor. Eu peço sempre permissão porque, no momento em que começo, era uma vez,
Muita gente acha que é hora de dormir, sabe? Porque essa foi a única hora que alguém lhes contou uma história. Então isso aconteceu no início do século XX, em 1910. Havia um homem cujo nome era Topiwala. Topiwala significa vendedor de chapéus. Sabe, o sobrenome das pessoas às vezes indica sua profissão. Então, ele está indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, vendendo chapéus no calor tropical. Uma tarde, ele se sentiu cansado e se sentou debaixo de uma árvore. Abriu seu pequeno almoço, comeu e cochilou. Depois de um tempo, ele abriu os olhos e, para seu horror, todos os chapéus tinham sumido. Ele procurou por todos os lados, nenhum chapéu. Quando você faz tudo o que é possível e quando não sabe mais o que fazer, as pessoas rezam. Então ele ergueu os olhos para orar e viu um bando de macacos sentados lá, todos de chapéu. Então ele gritou com eles gritaram de volta. Ele os insultou, eles insultaram ele em sua própria língua. Ele pegou tudo que podia e jogou neles. Eles pegaram tudo que podiam e jogaram nele de volta. Sem saber o que fazer, por pura frustração, ele pegou seu chapéu e jogou no chão. E todos os macacos pegaram seus chapéus e jogaram no chão. E ele os pegou e voltou ao seu trabalho. 2013, 21 de dezembro. Outro homem estava vendendo chapéus. Acontece que seu nome também era Topiwala. E uma tarde ele sentou debaixo de uma árvore, comeu seu almoço elaborado do século XXI, sabe? E prontamente adormeceu. Depois de algum tempo ele acordou, os chapéus desapareceram. Ele não olhou aqui e ali, ele olhou diretamente para cima. Um bando de macacos estavam sentados com chapéus. Ele se levantou e dançou. Todos eles dançaram. Ele fez caretas, eles fizeram caretas. Ele teve toda a diversão que queria, e quando ele terminou, ele pegou seu chapéu e jogou no chão. Um babuíno desceu rapidamente, pegou o chapéu, andou em direção a ele, deu um tapa forte na cara dele e disse: "Seu idiota, você acha que é o único que teve um avô?" Portanto, há evidências substanciais, há evidências que os macacos estão evoluindo, certo? Agora, uma vez que você vai pelas limitações do seu intelecto, você ainda é um caçador-coletor. Talvez, em vez de coletar pedaços de carne, de couro, de ossos e de dentes de animais, hoje você coleta informações. Você sabe a distância entre Marte e o Sol e isso e aquilo. Talvez você colete, mas ainda assim a natureza do intelecto é coletar. Ao coletar, se você coletar tanto, alguém que tem esse tanto, na frente daquela pessoa, em comparação àquela pessoa, você parece melhor. Mas na experiência de vida, você não se sentirá nada melhor. Portanto, se você coletou esse tanto e outra pessoa coletou aquele tanto, então na frente daquela pessoa você se sente como nada. Então coletar é sempre em comparação. Seu próprio coletar não tem significado. É apenas em relação ao que coletou a outra pessoa, sendo menor que o seu. Ou, em outras palavras, de alguma maneira você começa a desfrutar da incapacidade de outra pessoa, ou do fracasso, ou do que for. Então essa é a natureza do intelecto, porque ele sobrevive do que você coletou. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o mesmo com seus amigos ou familiares, ou com quem precisar ouvir essa palavra. Seja bem-vindo ao nosso canal. Para ajudar esse canal a crescer ainda mais, curta, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. Uma coisa simples que você pode fazer é como tratar a água, pelo menos a água que você consome. Eu sei que hoje todo mundo está bebendo água de garrafas de plástico. Se você a mantiver em um recipiente de metal, particularmente cobre ou liga de cobre, a própria natureza da água mudará. E, tradicionalmente, eu não sei se isso ainda se mantém nessa parte do país, mas no sul da Índia, mesmo agora, é muito comum em casas tradicionais, onde todos os dias há um puja para o recipiente de água. Eles colocam um pouco de vibhuti nele, um pouco de kumkum nele, e um pequeno arti para a coisa, porque a água tem
A água tem uma quantidade enorme de memória. Ela se lembra de como você a tratou e se comportará de acordo. Isso é algo muito simples que todos podem começar. E, como parte disso, em Tamil Nadu, nós temos encorajado as pessoas a utilizarem recipientes de cobre puro, porque o cobre é como ele é o melhor metal condutor e energiza a água. Energizando, se você verificar a composição química, ela não será alterada. Essa é a beleza disso. Apenas a estrutura molecular da água será alterada. Você pode ter experimentado isso. Suponha que você já... Existe uma cachoeira inarmada em algum lugar? Existe uma cachoeira. Se a água está caindo a, digamos, mais de 6 ou 7 metros, e bem próximo da queda d'água, se você tocar a água, irá senti-la sedosa ao toque. Já notou isso? Porque a água implode dentro de si mesma e a estrutura molecular muda. A maneira que se sente é diferente. Hoje, eles criaram o que é chamado de máquinas que implodem água. Você pode implodir a água com uma máquina, ela apenas agita de uma certa maneira e ela implode. Verificou-se que se você usar máquinas que implodem água, com 10% de água, você pode cultivar as plantas da mesma forma que está cultivando. O consumo de água irá reduzir. Com 10% de água, as plantas renderão o mesmo, porque a água implodida se torna sedosa e sua capacidade de se tornar parte do sistema da planta ou da árvore é muito, muito melhor. Portanto, se você está na agricultura, as máquinas de implodir podem vir. Algumas pessoas a patentearam no Reino Unido. Estamos tentando trazer algumas máquinas e prestar serviço aos agricultores locais em Tamil Nadu, para que as pessoas possam usar água implodida e seu consumo de água nos campos cairá drasticamente, porque quanto tempo você bombeia a água? A eletricidade, não sendo de graça hoje em dia, fica muito caro para os agricultores. Se a quantidade de água que ele precisa bombear em seu campo é muito menor, isso fará muita diferença. Para o consumo diário, apenas um recipiente de cobre, todo dia, se você tiver algo, se você acender uma lamparina ao lado, se necessário, apenas uma flor. A própria forma como a água se comporta dentro de você mudará. E antes de você consumir, apenas um momento de gratidão e reverência, porque esse é o material com o qual você vem fazendo a sua vida. Não com algum Deus desconhecido. Esse é o material que faz a sua vida a cada momento. E como você o trata é muito importante, na sua emoção, no seu pensamento. Se você mantém a água como... Você nem precisa pensar coisas de divindades, você apenas entende a realidade. O fato é que, sem isso, não podemos sobreviver. Sim? Qualquer que seja a base da sua sobrevivência, você reverencia, não é? Então a água, a comida, apenas prestando essa reverência, você verá que o volume que você consome também diminuirá e a forma como isso se comporta dentro de você se abrandará. Se você não pegar uma infecção, se você tratar apropriadamente esses elementos. Como eu disse mais cedo, muito provavelmente você não verá o rosto de um médico, a menos que você seja um. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o mesmo com seus amigos ou familiares, ou com quem precisar ouvir essa palavra. Seja bem-vindo ao nosso canal. Para ajudar esse canal a crescer ainda mais, curta, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. A questão é... Você precisa entender essa cultura. Infelizmente, tudo foi bagunçado e arruinado. Somos um país sem Deus, somos um país sem moral alguma. Não há moralidade nesse país. Nós podemos viver assim e viver realmente bem, porque houve uma enorme elevação de consciência. Tudo poderia ser visto simplesmente do jeito que é. As pessoas eram governadas por sua consciência, não por moralidade, não pelo medo de punição, simplesmente pelo sentido de viver. Então, como havia uma sociedade assim, qualquer coisa podia ser falada em qualquer lugar, e não havia problema.
Bem, essa não é a condição no momento. Isso é outra questão. Mas foi assim que essa cultura e essa nação evoluíram. Foram necessários milhares de anos de trabalho para levar essa massa de pessoas a esse estado. Mas lentamente isso está mudando, porque agora adotamos a moralidade ocidental, onde algo é bom, algo é ruim, algo é Deus, algo é demônio, algo é elevado, algo é baixo, algo é puro, algo é impuro. Não havia tal coisa nessa cultura. Nós só víamos a vida dizendo que todos nós devemos comer tantas calorias, o que é uma bobagem. Não é assim que o corpo funciona. Se você come, digamos que você come 1 quilo de comida, o mesmo tipo de comida, digamos que o mesmo alimento. Vocês dois podem ter o mesmo peso corporal. Talvez, digamos, vocês dois têm o mesmo peso corporal, vocês dois comeram 1 quilo de comida, não vai funcionar bem. Em uma pessoa, essa comida pode ir bem. Em outra pessoa, talvez apenas meio quilo vá bem, e eles ainda manterão o peso. Isso é um fato. Tente e veja, pegue 10 pessoas e veja, isso é um fato. Mas agora eles estão te dizendo, produzindo tudo em massa, você sabe? Todo mundo deve comer tantas calorias de comida, só então você terá esse tanto de energia. Isso é uma tolice simplista, especialmente quando se trata de dimensões subjetivas de quem você é. Essa moralidade de todo mundo deve fazer isso, todo mundo deve fazer aquilo, nunca funcionou. As necessidades de diferentes pessoas são diferentes. E nós produzimos tantos seres humanos pervertidos no planeta apenas porque dissemos que algo é errado e você não deve pensar nisso. Se você apenas deixar ser, os órgãos reprodutivos são uma pequena parte de quem você é. Mas o que deveria permanecer no órgão reprodutivo foi empurrado com muita eficiência para dentro da cabeça humana. Agora, a sexualidade não está acontecendo em seus corpos, está acontecendo em suas cabeças o tempo todo. Em seu corpo é um processo natural. Na sua cabeça é uma doença. Sim? No seu corpo. É apenas um processo natural, todos nós nascemos dele. Não há nada certo sobre isso, nada errado sobre isso, é apenas um pequeno aspecto da nossa vida. Se nós resistirmos, isso subirá para a nossa cabeça. E agora parece que a vida inteira é apenas sobre isso. Hoje, eu diria que, diga se eu estou exagerando a porcentagem. Hoje, eu diria que 90% da energia humana é investida em sexo ou em dinheiro. Sim ou não? Esses são dois pequenos aspectos da sua vida. Um é sobre sua sobrevivência, outro é um certo aspecto da sua fisiologia, ok? Isso se tornou tão grande porque alguém lhe disse que essas duas coisas são erradas. Nós nunca olhamos para isso dessa maneira, então alguém escreveu um texto sobre isso. Quais são todas as diferentes formas que isso acontece? Quais são todos os diferentes tipos de corpos que as pessoas têm? E a compatibilidade de dois indivíduos diferentes, tudo em detalhes explícitos. Alguém escreveu, porque eles nunca pensaram, quero dizer, eles não estão olhando assim, eles não pensaram que era pornografia, você entende? Eles estão apenas descrevendo a vida como ela é. Então, os olhos de hoje olham para o Kama Sutra como uma autenticação da pornografia, ok? Não, não é isso que ele é. Eles estão falando sobre isso como se tivessem falado sobre qualquer coisa, porque é apenas mais uma coisa. Eles não pensaram que é tudo. Eles viram isso apenas como mais uma coisa. Então, eles escreveram dessa maneira. Então, é como seu manual de física ou de química. Dessa forma, eles escreveram um manual sobre sexo. Eles não fizeram muito caso disso. Mas agora, no mundo de hoje, agora, as pessoas estão olhando para ele como se fosse algum tipo de aprovação para todas as perversões que elas têm. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o mesmo com seus amigos ou familiares, ou com quem precisar ouvir essa palavra. Seja bem-vindo ao nosso canal. Para ajudar esse canal a crescer ainda mais, curta, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. Quando falamos de transcendência, quando falamos de espiritualidade, yoga,
Estamos vendo como ir além das limitações do tempo e do espaço? Porque o tempo e o espaço pertencem ao plano físico da existência. Uma vez que você aspira ser espiritual, o que isso significa é que você está aspirando ser algo mais do que o físico. Uma vez que você é algo mais do que o físico, isso significa que você deseja estar além das limitações do tempo e do espaço. O templo de Mahakala, o linga que é consagrado lá, é de uma natureza fenomenal. Vai sacudir você da raiz da sua existência. É realmente uma consagração incrível. É feito apenas para esse propósito, que de alguma forma ele o dissolva. É preciso estar pronto para entrar nesse templo adequadamente, porque é de um tremendo poder e não é para os fracos de coração. Isso o sacode por dentro. Todos os dias, a oferenda que precisa acontecer, a Mahakala, são cinzas frescas do crematório, porque é disso que ele gosta e é isso que o mantém funcionando do jeito que está funcionando. Infelizmente, eu ouvi dizer que estamos ficando tão civilizados. Agora, parece, porque alguns ativistas protestaram, eles não estão usando as cinzas do crematório, eles estão usando esterco de vaca ou de touro. Infelizmente, isso não é apenas uma questão cultural, há uma ciência nisso. Se trouxermos cinzas do local da cremação e outras cinzas, eu posso mostrar qual é a diferença entre as duas. Experiencialmente, é uma diferença fenomenal. E é muito importante que esse processo continue, porque essa é a natureza de Mahakala. A própria presença do que é essa Mahakala Rupa é que quando você vai para lá, tudo se vai. Tudo é queimado em cinzas. Isso significa que você se torna livre do físico. Ele o impulsiona para a sua libertação suprema. Você quer fazer isso gentilmente? Nós temos tudo aqui. Você quer fazer isso de uma maneira explosiva? Você realmente quer ser pressionado com força e você não tem o coração fraco? Então, o Templo Mahakala é um processo fenomenal. O corpo deve dormir, sua mente deve dormir, tudo deve dormir, mas você deve estar acordado. Todos os dias, você tem iluminação grátis quando você vai dormir, mas o problema é que você está inconsciente. Você domina sua mortalidade se você apenas conseguir ficar acordado no momento em que adormece. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o mesmo com seus amigos ou familiares, ou com quem precisar ouvir essa palavra.